É isso aí, gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teologia dos profetas a partir do livro de, deixa eu ver aqui, Valtair Afonso Miranda, Fundamentos da Teologia Bíblica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia dos profetas. Bem, como a gente falou no vídeo anterior, que segundo o conjunto canônico da Bíblia Hebraica, é denominado de primeiros profetas ou profetas anteriores aquelas obras que abrangem aquelas obras entre Josué e Reis, né? Então a gente vai ler como narrativas, mas também como profecias na compreensão, né? Na compreensão hebraica, eles estão nesse contexto de livros proféticos. No nosso contexto, eles são como livros históricos, certo? E se a gente fizer se a gente estabelecer um diálogo entre o cânon hebraico e o cânon cristão, nós vamos observar o seguinte, que embora no nosso caso seja uma questão de história, mas são histórias narradas com fins proféticos, certo? E aí nisso, como narrativa profética, a melhor forma de apresentar a teologia dos primeiros profetas é acompanhar a história deles. E aí esse tipo de literatura apresenta uma mensagem no processo de narração. Assim é recontado os eventos que apresentamos suas mensagens. Daí você vai verificar algumas coisas que casam entre o livro de Isaías e o livro dos Reis. Porque enquanto num texto é um texto de literatura profética, com ditos, visões e assim por diante, no caso dos profetas anteriores, ou primeiros profetas, ou profetas pré-literários, a gente vai reparar que André Luiz está assistindo também. Aí nisso, o que está acontecendo aqui é uma narrativa com fim profético, é uma história com fim profético. E aí, na nota de rodapé, Valtair Miranda diz que a narrativa é o estilo literário que mais aparece em toda a Bíblia hebraica. Grande parte das escrituras foram escritas nessa forma. Uma narrativa é uma história contada com um objetivo didático. A preocupação principal é ensinar por meio da reflexão sobre o evento. Ensinar por meio de histórias sempre foi um excelente recurso pedagógico. A narrativa bíblica relata um evento com o intuito de transmitir uma mensagem por meio dos personagens, dos seus problemas e das circunstâncias ao redor. Isso as torna seletivas e ilustrativas. O objetivo não é compor biografias sobre as figuras do passado, mas aprender com elas. O que se encontra narrado é tudo que o autor considerou importante para comunicar e preservar. E aí, vamos observar o seguinte: as obras de Josué, Juízes, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, estão no formato de obras autônomas, mas todas possuem uma mesma perspectiva profética. Mais do que relatar ou descortinar os eventos, seus autores desejaram interpretá-los e aplicá-los a uma audiência que precisava ouvir sobre os erros e acertos do passado. E aí a gente vai verificar que os autores viram o final do processo histórico no qual a Babilônia passou a controlar o destino do povo de Deus. A nação fora desmontada pelos babilônios. Por que isso aconteceu? E aí a resposta estava na quebra da aliança por parte do povo. E aí a tarefa dessas narrativas, então, é narrar a história do povo desde os tempos da chegada da Terra Santa, livro de Josué, quando todos os temiam, passar pelos momentos difíceis dos juízes,
onde cada um fazia o que bem queria, porque não havia rei em Israel, não sei se vocês lembram disso, até terminar nos dias em aberto do seu próprio tempo. A última narrativa desse conjunto registra, apesar de Jerusalém estar sob controle estrangeiro e o templo não existir mais, a forma aparentemente misericordiosa como os babilônios estavam tratando Joaquim, descendente real exilado na Babilônia. A sorte do povo de Deus estaria mudando? Era possivelmente assim que os autores desses textos viam os seus próprios dias, como uma história que ainda precisava ser escrita, na qual o final dependeria muito da disposição do povo. Para eles, a narração agora tinha a possibilidade de aprender, a nação agora tinha a possibilidade de aprender com o passado e reconstruir o futuro, que ainda estava em torno da linhagem davídica. Deus não os desampararia jamais. Então a gente observa aqui algo interessante, por que esses livros são chamados de proféticos no cano hebraico, e enquanto para nós protestantes são chamados de históricos? Porque no contexto do cano hebraico eles são vistos como profecias, sim. É uma história profética, é uma história que está contando o seguinte: olha, está vendo? A gente está desse jeito por causa disso, disso, disso e disso, mas há uma esperança de isso acontecer. E aí, pegando mais uma nota de rodapé do Valtair Miranda, quando a gente fala sobre a questão da Babilônia controlando o destino do povo de Deus, nem todos os comentaristas bíblicos concordam com uma data tão posterior para a redação de Josué, Juízes, 1 de Samuel, 2º livro de Samuel. Muitos datam estes livros bem antes do cativeiro babilônico. Sobre o livro de Josué, afirma-se que tenha sido escrito com base no material registrado pelo próprio Josué, como testemunha ocular, mas a redação final é posterior, pois inclui a morte desse homem de Deus. A questão é saber quão posterior é essa redação. Sobre Juízes, alguns acreditam ter sido escrito ainda nos dias de Saul ou Davi, antes de este conquistar Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C. Os livros de Samuel são datados tradicionalmente por volta de 930 a 900, e essas divergências demonstram a dificuldade de precisão cronológica quanto à datação desses livros. Eu confesso para vocês que, pelo menos da minha parte, eu não tenho muita preocupação com o tempo, porque historiograficamente, como é que eu posso dizer? Tradicionalmente nós temos o texto atribuído a fulano, beltrano e cicrano, mas historiograficamente eu acho que requer um trabalho um pouco mais minucioso, e que você pode topar com uma escola, você pode topar com uma outra, mas daí a você fazer uma afirmação, você teria que ir na fonte que essas pessoas foram, e nem sempre a gente, por exemplo, Janildo falou, né, que Jefferson vai ser pastor de igreja, né? Mas suponhamos que de repente o Jefferson fosse teólogo, aí beleza, ele vai, se debruça, pesquisa, faz e acontece. Agora, se ele for pastor de igreja, ele vai atender o telefonema do irmão, que achou que ele mandou uma indireta para ele no sermão de domingo, né? As irmãs que não estão se entendendo direito, aí uma está tentando fazer a cabeça do pastor contra a outra, né? Assim, as duas de repente estão pisando na bola, mas uma diz que é a outra que está pisando na bola, e aí ele tem que ver questão de guerra de geração. Os jovens não querem cantar o cantor cristão, os velhos não querem cantar as músicas do Fernandinho, não vai ter tempo para pesquisar a datação de não sei o que lá. Então, aí tem uma linha mais conservadora e uma linha menos conservadora, então é mais ou menos por aí. Então, tudo bem, pastor Heraldo? Pastor Heraldo foi ordenado em nossa igreja, no meu ministério, né? E agora está lá em Manaus, fazendo um grande trabalho. A nossa igreja faz um trabalho chamado Tênis nas Ruas, e como Manaus praticamente é mais rio, né, do que rua, então ele falou que vai fazer o trabalho evangelístico Tênis nos Rios, né? Porque ele parece que ele é meio midiático igual a mim, então ele bota a caixa de som no barco e vai convidando o pessoal, né, de Ribeirinho, e aí o pessoal vai para o culto, maior barato.
né? Graças a Deus não tem shopping center lá, né? Espero que não tenha Netflix também, porque isso daí rouba os membros do culto, cara, é um tal do pessoal ir para tudo quanto é canto nem pro culto. Mas deixa o pastor Heraldo falar que ele está com a vida ganha, não está desempregado igual a mim. Vamos lá. Em relação a ganha até um desconto, sabia? O autor o redator do meu livro falou: pastor Roberlano, eu ia cobrar mais de você, mas como você está desempregado, então eu vou te dar um desconto. E aí, não vou comentar sobre Josué, porque nosso assunto é profetas maiores, então estou fazendo mais um preâmbulo, né? Estou pegando um panorama, estou falando alguma coisa só para a gente ter uma noção. Mas Josué fala sobre a tomada de Canaã, Juízes, a instabilidade espiritual do povo. A gente tem primeiro livro de Samuel, o levantamento da monarquia, segundo livro de Samuel, o reinado de Davi, primeiro livro dos reis, a divisão de Israel, segundo livro dos reis, a gente tem o fim da independência política. Então a gente tem nesses livros profetas que surgem, profecias que surgem, coisas que vão acontecendo. Profetas posteriores. As obras denominadas profetas posteriores na Bíblia hebraica correspondem aos livros proféticos do Antigo Testamento protestante, com exceção de Daniel, que está entre os escritos, lembra? Então, ao contrário dos capítulos anteriores, já é possível, neste momento, sugerir um arranjo cronológico para essas obras, que nos ajudará principalmente a entender a mensagem de cada profeta, a necessidade de estudá-los deixa eu chegar mais para cá, espera aí rapidinho, deixa eu botar um calço aqui para gente, né? Porque começou a ficar um pouco mais difícil, eu chego para frente, aí corta, e aí na hora que a pessoa vai assistir o vídeo na internet, ela fica incomodada de ver minha cabeça cortada, não sei porquê. Em relação a isso, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Estamos na época da imagem. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né, a gente tem uma perspectiva diferente, em que o arranjo cronológico para essas obras vai nos ajudar principalmente a entender a mensagem de cada profeta. A necessidade de estudá-lo no seu respectivo enquadramento histórico é maior, por quê? Porque as profecias também possuem uma íntima relação com o seu tempo. Lembra de Amós com as vacas de Bazã? Né? Então é algo que está relacionado a um período. Quando você escuta o profeta, você entende que está falando daquela época. Lembra quando eu falei? Se eu mencionasse a minha mãe está assistindo o Bem Amado na sua Telefunken, isso aí não tem como o meu sobrinho de 20 anos discernir. Alguém vai ter que explicar isso para ele. O que é o Bem Amado? O que é a Telefunken? Né? Então, mais ou menos assim. Então, quando você dá uma pista, o Patrícia está perguntando para a Rita o que é a Telefunken. Não é isso não? Não sabia não? Então, porque você é jovem. Aí nesse caso, não sabia não, viu? Tá vendo? Então, a Rita já falou para você. Então, percebe, viu? Então, olha, eu não consegui comunicar com a Patrícia. Imagina, e eu pensei no meu sobrinho de 20 e poucos anos. Entende como é que é o negócio? Aí a gente observa a importância, né, de você se comunicar bem com a sua audiência, com a sua geração. Daí onde eu vejo que muitas vezes o profeta desse tempo peca. Por quê? Porque ele prega numa linguagem bonita, difícil, mas o seu povo não entende. E uma outra situação, né, a questão de a pessoa que está lá fora, ela precisa entrar no século passado. Estou falando a gente. A pessoa que está lá fora, ela, para entender a gente, ela tem que entrar no século passado, porque a levada da maioria dos nossos hinos é de um outro tempo. Temos uma herança euro-americana, temos uma tradição que pode até fazer parte da nossa vida, mas ela não comunica com o cara que está lá fora. O nosso mecanismo de memória é um mecanismo impresso, o mecanismo de memória do nosso mundo é audiovisual. Então seria importante que a gente estivesse atento a tudo isso
na hora de proclamar o Evangelho. Vamos e venhamos, vamos pensar na questão da indumentária. Pô, legal, vamos botar um terno, botar um paletó e tudo, mas assim, é um negócio para alcançar o povão? Tem que ser uma coisa que o povão faz. Oi. Eu já ouvi pregações de teólogos, claro, pessoas estudiosas, mas assim, eu tive vontade de ter um dicionário, né, comigo, porque eu não entendia muita coisa que a pessoa falava. Aí é que é o caso. E aí pensa bem, se você que é crente tem dificuldade, imagina alguém que não é crente. Os mais novos, os mais É porque tem antigos. algumas palavras que realmente. Os mais antigos, eles são resistentes a essa... A mudança. Não, a música mais nova, como o senhor falou. E os mais velhos, os mais novos resistentes à música Eles antiga. acham que tem que estar ali no... Repertório. Não, Cantor cristão. É cantor cristão ou harpa cristã? Eu vejo que isso aí é concorda com um lugar, cara. Se o cara vem trazer uma mensagem aqui em Jardim América, lugar geral, o cara vem lá da Zona Sul, da Barra da Tijuca, o cara é um formado. Depende de que lugar da Zona Sul, porque se é região litorânea, deu para entender? Porque ele tem que falar para a massa. Uma coisa é o seguinte: trazer uma mensagem aqui que todo mundo entenda, cara. esse é o caso. Porque o camarada cabeção, que conhece todas as palavras do dicionário, né? Pensei que já era 15 para 9. O cara cabeção, que conhece todas as palavras do dicionário, ele entende se você falar com simplicidade. Se ele te menosprezar porque a sua palavra é simples, problema é dele, mas ele entendeu. Agora a pessoa mais simples é diferente. Ela não está rejeitando porque ela não gostou do seu jeito de falar. Ela está rejeitando porque ela não entende. O outro não, o outro é porque é metido. Ah, vou escutar esse cara não sabe falar direito. Eu vou escutar um irmão que fala nós, ora, eu não vou escutar esse cara. Então ele não está escutando porque ele se acha melhor do que o cara que está pregando. É diferente. O que a Patrícia acabou de falar aqui é outra coisa. Você está conversando com uma pessoa que fala o que você não entende. Como é que essa pessoa vai te exortar a mudar de vida, a melhorar, a vencer um pecado, se você não entende o que ela está falando? Fala, gente. Não, eu ia falar mas não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, então não fala. Não fala. Entendeu? Não tem nada a ver, por que vai falar? E aí nisso, percebe que assim, essa volta toda que a gente deu é para dizer o seguinte: que pelas palavras você percebe mais ou menos que época esse profeta vive. Se eu falar de drive de disquete de computador, a pessoa já vai ter uma noção que, olha, não é de 2019. Drive de disquete não é de 2019. Se a gente falar de drive de CD-ROM, né, não é de 1970, não é de 1980, não é, entendeu? Se a gente falar, né, de microcomputador, não é de 1960 que a gente está falando, a gente não está falando de 1950. Então é importante a gente ter aquela ideia de que assim, você está falando, se falar de rádio vitrola, a gente não está falando, né, de 2025. Então fica um pouco mais fácil, por quê? Porque a palavra do profeta, não sei se vocês lembram daquilo que nós conversamos, da palavra forte, da palavra fraca ao mesmo tempo, que assim, ela é forte porque ela é contundente, ela é direta, ela encarna, mas ao mesmo tempo ela é fraca porque como ela encarna naquela época, na época seguinte tem que ter alguém para fazer exegese, tem que ter alguém para fazer alguma coisa, porque ela ficou lá. Então para ela falar aqui, vacas de Bazã hoje não diz nada, é diferente, né? Então, profetas do Reino do Norte, a gente tem, né, no século 8 a.C., quando o povo de Deus já estava dividido em dois pequenos países, Israel e Judá, que brigavam entre si maior parte do tempo, surgiram os primeiros profetas que tiveram suas mensagens preservadas em um livro, ou seja, que se tornaram profetas literários. Os profetas eram homens e mulheres de oposição à situação à sua volta. Nessa fase da atividade profética, a mensagem tinha uma intensa
uma intensa crítica social. Criticavam o Estado, a religião, o próprio povo, por estarem na situação de miséria e não buscarem a ajuda de Deus. Na verdade, suas palavras apontavam que a situação era resultado da desobediência. É aí onde muita gente não vai gostar de profeta. Por quê? Porque na cabeça das pessoas é o seguinte: eu não dou sorte na vida. O profeta vai dizer o seguinte: não, você foi burro, você pegou o ônibus errado. Seria do tipo: quem tudo quer, tudo perde. Por isso que você está desse jeito. Entende? Ah, eu não dei sorte com fulano. Não é que você não deu sorte com fulano, porque você estava traindo a sua mulher com fulana de tal. E é o seguinte: olha o caráter da mulher com quem você conviveu. Ela fez a mesma coisa contigo, te deu um balão, é só isso, você não tem que reclamar. Dê graças a Deus. Você não gostou da época, né, da armação ilimitada? Beleza, agora colhe os frutos. Então, ninguém gosta do profeta, entendeu? Que é o seguinte: sabe por que você está passando por isso? Porque quando era para você ser firme, você não foi. Quando era para você ser direto, você não foi. Quando seu pai e sua mãe te sustentavam, que você podia estudar e se preparar para o concurso, você não fez isso. Agora que você não tem pai nem mãe, você, por exemplo, tinha uma mulher que te sustentava, mas você bagunçou a tua mulher e ficou encostado nela. Um dia ela falou o quê? Cansei. Agora tu está aí, está debaixo da marquise. Então, o profeta não passa pano. O profeta não faz média. Diminui até minha audiência aqui agora. Tinha 4, agora só tem 1. Então o que acontece? É importante a gente observar, né, que assim, é importante a gente observar que é o seguinte: o profeta não é um palestrante motivacional. Ele é um cara que é o seguinte: você não gosta das coisas que te dão resultado? Aprenda a gostar. Porque se você não fizer as coisas que vão dar resultado, você vai continuar com essa vidinha que você tem. E não vai adiantar você ficar reclamando, dizer que Deus não te abençoou, de que Deus fez... porque Deus prosperou a Patrícia e não me prosperou. Você viu o que a Patrícia faz? Você faz o que ela faz? Você viu, por exemplo, como é que era a vida da Patrícia há 5 anos atrás, há 2 anos atrás? Você lembra como é que era a sua? Você viu a plantação dela? Então agora você olha a colheita e você fica dizendo: porque Deus foi mais legal com ela, ela teve sorte. Então o profeta é mais ou menos o seguinte: cara, você quer que sua vida mude? Então muda, cara. Se você mudar, sua vida vai mudar. Mas o pessoal não quer isso. O pessoal quer o seguinte: Deus vai abrir um caminho, Deus vai abrir um caminho, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Claro que, pelo amor de Deus, eu também gosto de ouvir isso, cara, mas não é bem assim. Deus realmente abençoa você? Sim. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que isso já aconteceu. Então por que algo não está acontecendo na sua vida? Porque não tem a ver com Deus. Você já é abençoado. É o diabo. Também não tem a ver com o diabo, porque o maligno não pode te tocar. A questão é o quê? Quais são as decisões que você toma? Porque a Bíblia fala, a mesma Bíblia que fala que o diabo não pode te tocar, é a Bíblia que fala para você não dar lugar para o diabo. A mesma Bíblia que fala que Deus já abençoou você, fala que você não deve se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher, se não desfalecer. Porque tem gente que desfalece, até porque fazer o bem cansa, entendeu? E não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Esse é o caso. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Que vontade, eu me amarro em pão com linguiça. Mas se eu comer pão com linguiça todo dia, uma hora vai vir a colheita. Se eu comer frango grelhado com mais frequência, uma hora vai vir a colheita. Se eu tomar refrigerante direto, uma hora vai vir a colheita. Se eu tomar suco de fruta mais vezes, uma hora vai vir a colheita. Se eu começar a fumar escondido, já que eu sou pastor, ninguém pode saber, uma hora vai vir a colheita. Se eu ficar bebendo todo dia, uma hora vai vir a colheita. Tá entendendo? Se eu ficar tendo caso, com uma mulher que é uma mulher lá, uma hora vai vir a colheita. Se eu ficar tendo caso com um homem, uma hora vai vir a colheita. Está entendendo? Se eu, por exemplo, não disciplinar o meu filho, uma hora vai vir a colheita. Se eu estudar para concurso direto, uma hora vai vir a colheita. Se eu pagar o que devo, uma hora vai vir a colheita. Ou seja, a colheita vai chegar, filho. Se eu vivo falando mal dos outros, uma hora vai vir a colheita.
Entende? Se eu sou uma ovelha rebelde, eu sou um bode, uma hora vai vir a colheita. Se eu sou um cara obediente ao meu pastor, uma hora vai vir a colheita. Eu não sei se dá para perceber, a colheita vai chegar. E é isso que o profeta fala, e é disso que o povo não gosta. É mais ou menos por aí, né? E aí nesse caso, agora não tem nem audiência. Então, nessa situação, observa bem. Não precisa me dar moral não, estou de boa. Aí em relação a isso, em relação a esse caso, voltou uma audiência, obrigado aí. Aí é o André Luiz. Em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber que o profeta, ele critica todo mundo, critica o Estado, critica a religião, critica o povo, né? Vocês estão nessa situação de miséria, por quê? Porque vocês não buscam a ajuda de Deus, né? Então olha só, isso que está acontecendo é resultado da desobediência. Querem que a coisa mude? Voltai-vos para Deus. É verdade que a atividade profética já era conhecida fazia tempo no meio do povo, em movimentos breves e localizados, por exemplo, na mensagem de Elias e Eliseu, ou antes de Natã, no tempo de Davi, mas agora suas mensagens passam a ser colecionadas em obras que levam o nome do profeta. Aí a gente tem, no caso, Amós, que é o profeta boiadeiro nos dias de Jeroboão II, como rei de Israel. Então a gente vê que ele está lá denunciando os abusos sociais do reino do norte. A gente tem Oséias, né, aquele profeta, né, do coração partido, no reino de Israel, diferentemente de Amós. Deixa eu ver aqui, diferentemente de Amós, Oséias parece ser natural do reino do norte mesmo. Amós porque veio de Judá e foi para o norte, e no caso de Oséias é do norte mesmo, parece que ele pregou sua mensagem por mais de 30 anos. Então a gente tem aquela situação sofrida dele, né, que atendendo uma revelação de Deus, se casa com uma prostituta, né, e tem aquela vida difícil, aquela vida de sofrimento, de traição, para ilustrar a situação, né, do próprio Deus com o povo de Israel. A gente tem os profetas no Reino do Sul, como, por exemplo, o fenômeno da profecia no Reino do Norte desapareceu com o colapso, né, de Israel. Apenas as mensagens de Amós e Oséias sobreviveram como livro. E aí nisso, depois do fim de Israel, Judá cambaleou cerca de 2 séculos antes de tombar diante da poderosa Babilônia. Durante esse período, vários profetas convidaram o povo para o arrependimento, ainda com a poeira da destruição de Israel no ar. A mais popular das ilustrações foi justamente o fim dos conterrâneos do norte. Os mais antigos podem ser localizados no século VIII a.C., na pessoa de Isaías e de Miqueias. E aí a gente vai observar, por exemplo, o caso de Isaías com a profecia e o diálogo político. A gente vai ver também no caso Jeremias, né, o profeta que foi bastante perseguido. A gente vai ter o caso, né, de Ezequiel. A gente vai ter o caso de Daniel. A gente vai ter algumas situações, né, relacionadas a esses profetas, que vai trazer um pouco de dificuldade para o povo, vai incomodar um pouco o povo, mas também vai trazer um pouco de dificuldade para si mesmo, porque vai pregar algumas coisas que vai incomodar o pessoal. Então a gente tem como profeta no Reino do Sul, não sei se vocês lembram, a gente falou agora há pouco que Amós e Oséias foram no Reino do Norte. No Reino do Sul tivemos Isaías, tivemos Miqueias, né, Isaías, o profeta com profecia e diálogo político, Miqueias, né, o profeta do campo, Sofonias,
a busca da simplicidade. Jeremias, o profeta perseguido. Tivemos Naum contra Nínive. Tivemos Abacuque, o profeta questionador. Depois, no exílio babilônico, Ezequiel com mensagem aos exilados. Obadias, queixa contra Edom. Profetas da reconstrução, Ageu, né, com a reconstrução do templo, que o pessoal usa muito para falar de oferta, né, do saquetel furado. Zacarias e a esperança messiânica. Malaquias falando sobre o mensageiro. Joel e a rejeição às nações estrangeiras. Jonas e a conversão dos ninivitas. No caso do contexto do cânon hebraico, a gente vai ter o que a gente tem no cânon protestante, que é o livro, né, de Daniel, o visionário, aquele que está falando sobre as coisas do futuro, para as coisas, né, que Deus tem para realizar ainda no povo de Israel. Então, quando chegar agora no próximo vídeo, depois do nosso intervalo, a gente vai falar sobre o profeta Isaías. Tá ok? Bora pro lanche? O que eu vejo disso tudo, excelência? Ó, tô com a palavra, cara. Vai, fala, Genil. Vai cortar minha O palavra? pessoal vai achar que vocês são mal educados. Fala, Genil. Tá gravando? Tá gravando. Fala, Genil. O que eu vejo com isso tudo? O ouvinte, ele não está sabendo ouvir a profecia. Você acha que o ouvinte não está sabendo ouvir? Então, desde o passado, essa gente tem dificuldade de audição, porque o povo mata e bate o profeta, prende o profeta há muito tempo. Eu vejo o que fazer o certo. Eu vejo até o errado, tá mais fácil no dia de hoje. Que as pessoas têm que ouvir a profecia. Deixa eu aproveitar para acionar para a minha audiência. Ela corta com o bom e corta com o ruim. Cara, eu acho que quando ela corta com o ruim, você tem que pegar aqui e falar, poxa, eu vou fazer uma autoanálise na minha vida e ver. Isso que deveria acontecer. É isso que eu estou falando. O que essa profecia, cara, que o cara está puxando um pouquinho, o que ela serve para mim? Será que eu me encaixo em alguma área assim, né? As pessoas não, só quer só encher o ego dela, só quer profecia, alguns, só quer profecia boa que vai. Não, e detalhe, toda profecia é boa, é a gente que está plantando o que deve ou o que não deve, porque a profecia é Deus dizendo, ó, não vai por aí, ou vai por lá, cuidado com não sei o que, né? Não vote pelo mesmo caminho. Isso. A profecia é direcionada. Como é que você não vai aceitar se ela é direcionada? Ué, é só não aceitar. É isso. Eu estou falando que Agora as pessoas, não está generalizando as pessoas não. Se a profecia é direcionada ao Fernando, compete ao Fernando, cabe ao Fernando, ao se autoavaliar. Será que eu estou realmente assim? Então, mas é o que ele está dizendo, o pessoal não está fazendo isso. É isso que eu estou falando. É isso que ele está dizendo. Não, tá Essas são as palavras. É isso que ele está dizendo, o pessoal não está fazendo isso. E aí o que eu estou dizendo para ele, não é que o pessoal não está fazendo isso, desde o passado isso acontecia. Lembra, Provérbios 21, 2, ao homem seu caminho,